Oi, pessoal, boa noite. Eu estou aqui gravando esse vídeo para poder fazer uma retomada com vocês dos conteúdos da apostila, né, que é o volume 10 da apostila de vocês. O volume 10, que é colonização portuguesa, tá? Lá na colonização portuguesa, nós já conversamos sobre essa imagem 2 vezes, né? Aqui tem um Organiza as Ideias. Como eu sei que alguns de vocês não devem ter feito esse texto que eu pedi para fazer me mandar, eu acabei preenchendo aqui e mandando completamente preenchido, tá? Então tá aqui, eu vou descer um pouquinho. Então, se vocês derem pause no vídeo, vocês conseguem responder para me mandar posteriormente. Claro que a apostila estou fazendo com vocês e o LA ficar por conta de vocês para obter são de notas, tá? Na página 18, nós temos uma análise de mapas aí, exatamente mostrando, né, como Portugal, com essa questão da expansão ultramarina, ele conseguiu chegar em outros lugares, né, que na verdade já eram lugares que eles já pretendiam chegar, como por exemplo a própria Índia, né, a Rota da Pimenta, todos os lugares que tinham alguns produtos aí muito valiosos, né? Então nós temos aí Senegal, Nova Guiné, o Cabo da Boa Esperança, onde era o interposto deles, Moçambique, Madagascar, todos os lugares onde eles paravam para conserto dos navios e também para poder obter água potável e outros tipos de alimento aí, vistas que uma viagem dessa podia durar até 1 ano e meio, tá? Aí aqui embaixo pergunta o seguinte: de acordo com o mapa, faça o que se pede. Localize e cite 3 locais ocupados pelos portugueses ao longo do litoral africano. Então nós temos aqui Senegal, Nova Guiné e Moçambique, tá? Sendo Senegal e Nova Guiné banhado pelo Oceano Atlântico e Moçambique pelo Oceano Índico, tá? Mas nós temos os 3 aqui. Localize e cite 3 locais ocupados pelos portugueses na região oriental, ou seja, nas Índias, tá? Banhado pelo Oceano Índico e Pacífico, ou seja, aqui o Oceano Índico, né? E aqui o Oceano Pacífico, tá? Que é a extensão desse lado aqui. Então, o que acontece aqui? Nós temos Goa, Daman, Hormuz, né? Dil, Calcutá, Cantão, Macau que já fica na China, tá? Todos os lugares aqui, porém, que podemos citar aqui é Goa, Dil e Calcutá, ok? Na América, qual foi o território ocupado pelos portugueses? Então, a parte leste do atual território, que hoje é o Brasil. Claro, e como eu expliquei para vocês na aula, né, esse território, nossa, estou até ainda pintado aqui da aula, tá? Mas deixa eu apagar rapidinho aqui para a gente não confundir as coisas, né? Coloquei pai aqui, que são os oceanos, né? Aí eu coloquei para vocês que hoje, né, a extensão territorial do Brasil, ela corresponde a mais ou menos isso aqui, tá? Mas foi uma expansão que acontece a partir do século XVI para o XVII aí, tá? Ok, beleza. Então, aqui não. Não é para vir ainda. Beleza. Ok. Então, continuando a nossa saga aqui, né? Nós temos mais uma perguntinha aqui, ó. Considerando conteúdos estudados por esse território, por que esse território não foi ocupado totalmente pelos portugueses, né? Porque a parte oeste pertencia à monarquia espanhola, pelo Tratado de Tordesilhas. Devido a isso, Portugal não poderia ocupá-lo todo e também não podia possuir tantos recursos, tá? Então, peraí, aí. E aí, se a gente desce mais um pouquinho, né? Tá? É só até aí mesmo. Então, só essas questões, ok? Então, ó, dá para responder tudo aí, beleza? Dê um pause no vídeo, copiem certinho na apostila ou no caderno e me mandem, tá? Depois, na próxima página, nós temos um texto aqui mostrando a questão, né, do dia da chegada, né? Então, observe fragmentos de texto e a seguir
a importância do litoral das terras brasileiras, que formaria o Brasil para os navegadores portugueses que realizavam o comércio de produtos com o Oriente. Então, depois de observar sinais de terra firme, no dia 18, dia 21, nós fizemos a leitura disso aqui. Cabelo em branco, tá? Então, de acordo com o documento, faça o que se pede. O que era a Carreira das Índias? Aí eu coloquei aqui embaixo, tá? Carreira das Índias era a denominação dada às viagens que os portugueses realizavam pelo periplo africano em busca de especiarias nas Índias. Ou seja, era aquela volta que eles davam no continente africano para chegar até as Índias. De acordo com as terras da colônia portuguesa na América, passaram a fazer parte da Carreira das Índias. Então, as costas brasileiras eram locais de reabastecer, viveres e água potável, além de um local... Além de local de reparo das embarcações, tá? Então, aqui, ó, vocês podem pausar e dá para poder ver tudo aqui, ok? Então, ó, tá? E reparo das embarcações. Então, dando pause, dá para fazer, tá? Explique os motivos pelos quais as autoridades portuguesas, em suas decisões, deixaram as terras de sua colônia na América para segundo plano. Então, por quê, né? O comércio nas colônias do Oriente era mais lucrativo e obtenção de lucros a curto prazo mais imediatos. Já a colônia da América precisava plantar e demandaria muito tempo. Então, por essa razão, demorou um tempo aí para os portugueses, né, fazer toda a parte de povoamento aqui na nossa colônia, tá? Essa parte aqui mostra que a partir de 1530 começou, né, os portugueses fazer comércio aqui, principalmente com a questão do escambo, né, os contratos e as feitorias, né? E aí, a partir daí, eu tenho aqui algumas perguntinhas, né? Essas perguntas, elas estão sobrepostas da seguinte forma. Cadê? O Rio Paraíba. Cadê? Achei. Ah, tá. Tá aqui. Então, ele coloca o seguinte, tá? Desde o Rio Paraíba até o norte de São Vicente, o sul do litoral estava ocupado por povos que falavam a mesma língua, ou seja, Tupi e Guarani, né? Tronco Tupi, mas, como eu falei para vocês, ao sul do Brasil, Guarani. Então, esse era o tronco comum Tupi-Guarani. Procedem da mesma origem, tendo os mesmos costumes, porém profundamente divididos em dois grupos. A si próprios, uns chamavam de tupiniquins e outros tupinambás, inimigos mortais, ou seja, os aliados tupiniquins dos portugueses e os tupinambás dos franceses. Porque os tupinambás se aliavam constantemente aos franceses e os portugueses aos tupiniquins. Não consta na história, não o fato é incontestável, e foi importante, durante anos, ficou indeciso se o Brasil ficaria com os Perós, né, que eram os portugueses, ou com os Mairs, que eram os franceses. Então, agora, respondo as questões. De acordo com o Capistrano de Abreu, que foi quem escreveu esse texto, tá? Havia dois povos indígenas no litoral brasileiro. Quem eram esses povos? Tupiniquins, tupinambás, né? Como era a relação entre eles? Então, de acordo com o Capistrano, os dois, Capistrano de Abreu, eram dois povos que viviam em conflito, tá? Depois, aqui nós temos também, os tupiniquins, né, que se aliavam com os portugueses, e tupinambás aos franceses, povos que eram rivais até nas alianças, tá? A costa brasileira, no início da colonização portuguesa, era efetivamente controlada por Portugal. Justifique sua pergunta, né? Segundo o historiador, teria dificuldade de dizer que a costa brasileira efetivamente era controlada pelos portugueses, pois os franceses sempre estavam presentes no litoral, tá? Então, aí dá para responder, belezinha, ó, vou descer, vou subir, tem pause, dá para fazer, tá bom? Então, essas são as respostas. Aqui nós temos mais um mapa do que seria
o território brasileiro, principalmente na questão do trabalho, né? Dá para ser visível aí que, na verdade, a primeira ocupação aqui foi pensando no pau-brasil. Falei para vocês que era de cor de brasa e que soltava uma tinta muito avermelhada, né? E que os portugueses faziam um tipo de comércio com os indígenas que era chamado de escambo, né? Ou seja, eles trocavam por bugigangas, ou seja, coisas que para a gente não teriam o menor valor, como panelas, né, facas e outros utensílios, mas que os indígenas não tinham porque ainda trabalhavam com a questão mesmo do osso, né, o mesmo de pedras aí para poder fazer determinadas coisas, tá? Nós respondemos esse na sala, tá? Então, colocamos aí, né, todas as respostas na aula, mas eu coloco aqui de novo para vocês, a cruzadinha. Aí, depois nós temos mais um Organiza as Ideias, mas antes desse Organiza as Ideias, eu tenho que falar para vocês sobre a política pré-colonial. Essa política pré-colonial foi estabelecida a partir de 1530, né? A partir de 1532 já estabeleceu uma colônia aqui em São Vicente, né? Essa capitania hereditária de São Vicente foi a mais, como eu falei para vocês, a mais popular aqui no Brasil, ou a que mais deu certo, a partir de 1534, tá? Já em 1534 começou a chegar as primeiras levas aí de escravos para trabalhar aqui no Brasil. E falaremos posteriormente sobre essa questão de que por que na verdade o indígena não deu certo como escravo, né? Porque ele não conhecia o trabalho, então ele acabava fazendo algumas coisas aí que a gente vai conversar depois, tá? Aqui no Organizei a Ideia, né, ele coloca a distância entre uma colônia e outra aí, tá? Como eu falei para vocês, foi dividido em capitanias hereditárias, né? 14 para 12 pessoas, aqui são as capitanias hereditárias, né? Que aconteceu, como eu falei para vocês, Martim Afonso em 1532 e a outra em Pernambuco aí, todas para poder plantar a cana-de-açúcar. Tá? Aqui, no Organiza as Ideias, ele pergunta o seguinte: antes de avançarmos em nossos estudos sobre a colônia do Brasil, vamos retomar alguns elementos da administração imposta pela metrópole nas novas terras. Para isso, faça o que se pede. Por quais razões o governo português decidiu efetivar a ocupação e a exploração das terras da colônia, né? Então tá aqui, ó, porque o comércio com o Oriente passou a ser menos lucrativo, além de frequentes ameaças de outros reinos, que fazia contrabando no litoral da colônia, como os franceses, os espanhóis, e encontraram ouro, prata em suas terras, e o que estimulou a busca por metais preciosos aqui na colônia da América. Claro que isso só vai ser achado posteriormente, nesse momento histórico. Esqueçam, não tem metal precioso, tá? Mas por conta de que nas colônias espanholas, né, pensando nos incas, os astecas tinha, né? Então eles achavam que achariam aqui também, tá? A segunda, explique o sistema de capitanias hereditárias como uma forma de privatização da administração colonial brasileira, né? Então, aqui seria o custo elevado da colonização no Brasil, não podia ser assumido pelo rei, o que gerou a adoção dos sistemas seria os elevados custos da colonização, né? Que gerou a adoção das capitanias hereditárias, ou seja, ele fracionou as terras e deu para algumas pessoas, ou seja, a divisão do Brasil em 15 lotes, né, que foi doados a 12 donatários aí, tá? Donatários é quem recebia, tá? Quais eram os deveres dos donatários e quais os direitos? Os deveres do donatário era colonizar a terra, procurar riqueza e cuidar do litoral para não haver invasão, né? Como direitos, recebiam os lucros e ainda podiam passar a posse para os seus herdeiros aí, tá?
A instalação do governo geral acabou com o sistema da capitania hereditária? Explique. Não, não acabou. Era uma instância de administração, tendo como objetivo auxiliar, né, as capitanias hereditárias. Por quê? Porque como tinha os indígenas e era perigoso aí, né, a administração, então acabou que trouxeram essa demanda aí para poder auxiliar, mas não acaba não, tá? As capitanias hereditárias, elas continuam sim. Aqui nós temos uma perguntinha muito simples, tá? Ele pergunta o seguinte, né? Uma pesquisa e coloca assim, ó. Pesquise a Câmara dos Vereadores de sua cidade e responda, né? Então, qual a função dos vereadores? A função do vereador é uma função parlamentar, né? Ele é um legislador, ou seja, vota para que sejam criadas as leis, tá? Quanto tempo dura um mandato? 4 anos, né? Para ser um vereador no Brasil atual, as exigências são as mesmas? Não. Hoje, eles atuam como legisladores, na colônia eram executivos, tá? Ou trabalhavam exatamente, né, nos governos gerais aí, ok? Aqui nós temos outras histórias. Comentei com vocês, né, que vieram para cá cerca de 60 mil judeus expulsos da Espanha, acabaram vindo para cá, né, em 1492, e acabaram criando alguns cargos, né, fazendo algumas coisas, só que logo a Inquisição veio aqui, também achou eles, e aqui também não foi tão fácil para eles. É claro que eles foram alguns mortos aí no fogo da Santa Inquisição, né, foram torturados, então não pensem vocês que foi tão simples assim, tá? Para finalizar a nossa unidade aqui, tá? Nós temos exatamente o seguinte, as questões, né, para poder finalizar. Essas questões, né, estão aqui, cadê? Deixa eu achar aqui. Estão aqui, tá? Então, nesse capítulo, você estudou desde o início da colonização, agora chegou o momento de aprender mais. Vamos lá? Então, quanto à colonização portuguesa do Oriente, é correto afirmar que caracterizou-se pelo comércio de especiarias, artigos de luxo, realizado em entrepostos, né, comerciais, ou seja, lugares de paradas, que protegido por fortalezas e feitorias, ou seja, cada lugar eles estabeleciam isso porque iam lá consertar os navios para pegar água, alimento, e eles não podiam correr o risco de ser atacado por indígenas e afundar um navio, etc. Tá? A segunda, ele pergunta o seguinte, né? Analise se é verdadeiro ou falso, e aí nas linhas é para corrigir, tá? Então, Portugal buscou ocupar efetivamente as terras da colônia na América após a descoberta de ouro e prata nelas. Então, a efetivação de Portugal foi motivada pelas constantes, pela descoberta de ouro e prata pelos espanhóis, né, em sua colônia, na América. Então, foi por esse motivo, não foi por outro motivo, não, tá? O governo português dividiu a colônia em capitanias hereditárias, porém, com o fracasso das capitanias, esse sistema foi substituído pelo governo geral? Não, não. O governo geral não extinguiu as capitanias hereditárias. Isso vai cair na prova, tá? Formato de questão de múltipla escolha. Então, não percam isso de vista, né? As capitanias, o governo geral, ele não extingue as capitanias hereditárias, elas continuaram. Acontece que umas não deram certo, porque o lugar era de difícil acesso, não era tão fácil escoar a produção, mas, por exemplo, São Vicente, Pernambuco, deu muito certo, tá? Aqui ele pede para poder organizar, né, as ideias aí nas colunas. Então, donatário de terra. Então, eu posso dizer que recebia a capitania hereditária do rei e era responsável pela administração das terras, ok? Beleza. Aí depois B, juiz de fora, né? Era um magistrado, né, formado em Portugal, atuava nas câmaras municipais, né? C, vereador. Vereador era homem bom que atuava nas câmaras municipais. O governador-geral era a autoridade máxima na colônia e representava os interesses de Portugal. Provedor-mor auxiliava o governador-geral e era responsável pela cobrança dos impostos. Capitão-mor da costa era quem auxiliava o governador-geral e responsável pela defesa da colônia.
Ouvidor mor, no caso, era... Cadê? Era auxiliar do governador geral e responsável pela justiça. E aí encerra exatamente a nossa unidade. A nossa próxima unidade, a gente vai falar sobre o comércio de escravos no Atlântico aí, ok? Então, ficamos por aqui e até uma próxima.